Se você está tentando sair das dívidas ou conhece alguém nessa situação, preste muita atenção. As buscas por renegociação de dívida cresceram 40% agora em novembro de 2025, e junto com isso surgiu um golpe novo. E cada vez mais sofisticado, criminosos estão se passando por bancos, plataformas oficiais e até programas de descontos. Eles usam dados reais, linguagem profissional e contato direto pelo WhatsApp para fazer você acreditar que está falando com a instituição certa. Neste vídeo, eu vou te mostrar como esse golpe funciona, como eles pegam seus dados e, principalmente, como você se protege antes que seja tarde. Se esse assunto faz sentido para você, ou se você quer aprender a se defender no momento em que mais precisa, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a levar esse alerta para mais pessoas. Vamos direto ao ponto, porque isso está acontecendo agora. Vamos lá. Se você assistiu ao trecho anterior, já percebeu que o momento é delicado. E não por acaso. Novembro sempre foi o mês em que muita gente tenta colocar a vida financeira em ordem antes das festas de fim de ano. 13º chegando, promoções de renegociação, campanhas dos bancos. É aquele período em que todo mundo pensa, agora vai. Só que 2025 trouxe um cenário completamente diferente. Enquanto milhares de brasileiros estão buscando renegociar, organizar as contas e respirar aliviados, grupos de golpistas perceberam essa movimentação e se aperfeiçoaram de um jeito assustador. Não é mais aquela mensagem mal escrita que você olha e pensa, isso é golpe. Hoje, eles usam números clonados, páginas idênticas às dos bancos, propostas com descontos reais e até nomes de atendentes e gerentes verdadeiros. Eles sabem exatamente quando te abordar, como te chamar e o que você está procurando. É uma armadilha feita sob medida para quem está cansado, preocupado e querendo resolver logo. E por que estou trazendo isso aqui? Porque ninguém fala sobre o lado emocional da renegociação. Quando você está endividado, qualquer promessa de solução parece um alívio, e é exatamente aí que você fica mais vulnerável. Por que este conteúdo importa? Porque você merece proteção, porque você merece informação clara, porque um golpe desses não destrói só o seu dinheiro, destrói sua confiança. E o meu objetivo aqui é simples: abrir seus olhos antes que alguém mal intencionado feche suas portas. Se isso faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai aprofundar isso juntos, de um jeito acessível, direto e sem complicação. Se você acompanhou o que falamos antes, já sabe que novembro virou o mês da esperança para quem tenta reorganizar a vida financeira. E justamente por isso, o golpe cresceu como nunca em 2025. Nos últimos meses, as buscas por renegociar dívida com desconto subiram mais de 40%, e isso criou o cenário perfeito para criminosos agirem. Eles sabem que quando muita gente procura ajuda ao mesmo tempo, fica mais fácil se misturar e parecer legítimo. E tem mais: os bancos ampliaram o atendimento via WhatsApp e SMS. Algo que, em teoria, deveria facilitar a vida de quem está devendo. Só que os golpistas aproveitaram exatamente essa mudança. Hoje, eles copiam tudo. Número, foto do perfil, mensagem automática, e você realmente acredita que está falando com o banco. Outro ponto que ninguém gosta de falar, mas que precisa ser dito: a tecnologia ajudou esse golpe a evoluir. Com ferramentas de inteligência artificial, eles conseguem imitar vozes de atendentes, montar sites praticamente idênticos aos oficiais e até mandar mensagens personalizadas com seus próprios dados. Dados que geralmente foram vazados em algum momento e caíram na mão errada. E o alvo? É justamente quem está mais vulnerável. Pessoas cansadas, preocupadas, tentando resolver um problema gigante com o mínimo de dor possível. E quando a dor é grande, a pressa fala mais alto. E é aí que o golpe entra. A combinação de tecnologia avançada, timing perfeito e fragilidade emocional criou a tempestade perfeita. Os números mostram isso. Nunca tivemos tantos casos registrados como agora. E o mais assustador? Muitas pessoas só percebem que caíram no golpe semanas depois, quando começam a surgir movimentações estranhas ou até dívidas novas no nome delas. A gente está falando disso aqui porque você não merece passar por isso. Fica comigo,
porque no próximo trecho eu vou te mostrar como identificar esses sinais na hora certa, antes que alguém use suas próprias informações contra você. Depois de entender por que esse golpe cresceu tanto, agora vem a parte mais importante: como ele realmente acontece. E quando você vê o passo a passo, percebe que não é questão de inteligência, é que os golpistas estão usando estratégias muito bem pensadas, criadas justamente para pegar pessoas cansadas e com pressa. O golpe segue um roteiro quase sempre igual, que foi sendo polido ao longo dos últimos meses. O contato sempre te pega de surpresa. Tudo começa com uma mensagem ou ligação que parece do banco. O número de telefone é parecido, a foto parece a oficial, usam linguagem educada, às vezes até com aquele selo verde de verificação que dá a sensação de segurança. Eles te chamam pelo nome, sabem o banco onde você tem dívida e entram exatamente no assunto que está tirando seu sono. Sempre fazem uma oferta imperdível. Aí vem o golpe baixo, que te atinge em cheio no emocional. Conseguimos até 80% ou 90% de desconto para você quitar hoje. Ou o famoso, mas precisa ser agora, porque a oferta só vale por 2 horas. Eles sabem que, quando você está desesperado por uma solução, uma proposta assim parece a chance de recomeçar. Criam um boleto que, na verdade, não vai para a quitação da sua dívida e te enviam esse boleto ou QR Code, totalmente convincente, tudo igual ao oficial. Cor, layout, logo, até o nome do banco. Mas o dinheiro não vai para quitar sua dívida. Ele cai direto na conta de alguém que você nunca viu na vida. Agora vem a parte mais perigosa, a coleta dos seus dados. É aqui que muitos percebem tarde demais. Para confirmar sua identidade, eles pedem selfie com documento, frente e verso do RG ou CNH, comprovante de renda, prints de extratos, endereço. Tudo numa conversa normal, como se fosse um procedimento do próprio banco. Com esses dados em mãos, eles literalmente viram você no mundo digital. Abrem contas, fazem empréstimos, solicitam consignado, compram online, criam dívidas novas, e tudo isso aparece no seu nome semanas depois. Agora vai um alerta importante que pode te salvar dessa situação. O banco nunca pede seu nome completo, mais CPF, mais nome da mãe, mais foto de documento, tudo de uma vez, logo no primeiro contato por WhatsApp. Instituições sérias confirmam sua identidade por etapas e nunca pressionam você com precisa ser agora. Essa explicação é essencial para você identificar o golpe nos primeiros segundos e se proteger. No próximo trecho, eu vou te mostrar sinais que você conseguirá perceber ainda no início da conversa. Uma vez que você entende como esse golpe é armado, você consegue se proteger muito melhor. Chegou a hora da parte prática. Como você identifica isso na hora? Antes de clicar, antes de responder, antes de cair? Esses sinais parecem pequenos, mas podem literalmente salvar você de um problema enorme. Fique sempre atento, desconfie de descontos bons demais para ser verdade. Se aparecer uma proposta com 75%, 80% ou até 90% de desconto e ainda com prazo de 30 minutos, pode ter certeza. Isso não é solução, é armadilha. Bancos até dão descontos, principalmente no final de ano, mas sempre com prazos razoáveis e explicações claras. Os golpistas fazem pressão para tentar fazer você decidir na hora. Utilizam frases como: é sua última chance, tem que ser agora. Se não fechar, perde a oportunidade. Isso não é atendimento, isso é manipulação emocional. Bancos não precisam correr atrás de você desse jeito. Enviam links estranhos ou com letras trocadas. Os golpistas estão cada vez mais profissionais, mas ainda deixam pistas. Links como nome da instituição financeira com 0 ou letra a mais. Parece besteira, mas é assim que eles enganam muita gente. Se o link tiver qualquer letrinha diferente, não clique. O boleto que enviam possui beneficiário diferente. Esse é um dos sinais mais claros. Se o nome do beneficiário não for exatamente o banco ou a empresa com quem você negociou, não pague. Não existe renegociação séria que manda boleto com o nome do favorecido de uma pessoa física ou empresa desconhecida. Pedido de selfie com documento. Esse é o golpe mais comum. Pedem selfie, RG, comprovante, tudo para confirmar identidade. Mas a verdade é outra. Usam esses dados para abrir contas, fazer empréstimos e criar dívidas no seu nome. Nenhum banco faz isso pelo WhatsApp. Enviam mensagens de madrugada.
Golpes estão acontecendo cada vez mais em horários incomuns, 23 horas, 2, 5 horas da manhã. Sabe por quê? Porque esse é justamente o horário em que você está cansado, com a guarda baixa e vulnerável. Banco não trabalha assim. Golpista, sim. Fique atento a esses sinais, que são seu radar de proteção. Depois que você começa a enxergar essas pistas, fica muito mais difícil alguém te pegar de surpresa. Depois de ver tantos sinais de alerta, você pode estar pensando: tá, mas como eu sei quando a oferta é de verdade? E é justamente isso que eu quero te mostrar agora. A boa notícia é que existem passos simples, bem simples, que te dão 100% de segurança antes de fechar qualquer renegociação. São minutos que você gasta agora para evitar meses de dor de cabeça depois. Vamos lá. Primeiro, entre sempre pelo app oficial do banco. Nada de clicar em link que chega por mensagem. Se alguém falar de desconto, renegociação, última oportunidade, né, faça assim: abra você mesmo o app do banco. Vá até renegociação, acordos ou descontos. Se a oferta for real, ela aparece ali dentro. Simples assim. Segundo, verifique o CNPJ do boleto. Se te enviarem um boleto, seja por WhatsApp, SMS ou e-mail, nunca pague sem olhar o CNPJ. O beneficiário tem que ser o banco. Nada de empresa desconhecida, pessoa física ou nome que você não reconhece. Você pode confirmar o CNPJ rápido, no próprio app ou pesquisando no site da Receita, isso evita 90% dos golpes. Terceiro, ligue apenas para o número oficial. Se ficou na dúvida, dá uma ligada. Mas atenção, use apenas o telefone que está no verso do seu cartão ou no site oficial do banco. Nunca retorne ligação para números que te ligaram antes. Golpistas usam números clonados que parecem reais. Quarto, ignore totalmente links enviados pelo WhatsApp. Por mais convincente que pareça, logo, cor, foto, saudação educada, não clique. O WhatsApp virou o principal canal dos golpistas em 2025. Quer conferir a oferta? Digite o endereço do site você mesmo ou abra o app diretamente. Quinto, lembre-se, as melhores ofertas estão no app. Esse é o ponto de atenção mais importante. Bancos sérios não ficam mandando mensagens desesperadas oferecendo desconto de última hora. As melhores condições são publicadas dentro do app, de forma transparente e segura. Essa checagem simples coloca você no controle e impede que alguém use o seu momento de fragilidade como oportunidade. No próximo trecho, eu vou te mostrar exatamente o que fazer caso você desconfie que recebeu um golpe. Ou pior, se já caiu sem perceber. Vamos continuar. Depois que você aprende a confirmar se a oferta é real, vem a parte que mais protege sua vida financeira. Saber o que jamais pode sair do seu celular. E não importa o quanto a pessoa pareça educada, profissional ou do banco. Não importa se o número tem selo verde, foto oficial ou fala exatamente o que você precisava ouvir. Existem informações que você nunca mesmo, deve enviar por WhatsApp, Telegram ou qualquer mensageiro. Vamos direto ao ponto. A selfie com documento. Essa é a chave mestra para o golpe. Com uma única selfie segurando RG ou CNH, os criminosos conseguem abrir contas, pedir crédito, fazer compras e até solicitar cartão no seu nome. Esse é o prêmio de ouro dos golpistas. Enviar frente e verso de documentos como RG, CNH, certidão, qualquer coisa com seus dados. Mesmo com tarja preta, mesmo cobrindo um pedacinho, não envie, golpistas conseguem reconstruir tudo e usam esses documentos como se fossem você. Passar o conjunto completo de dados pessoais, o nome completo mais CPF mais data de nascimento mais nome da mãe. Essas 4 informações juntas já são suficientes para criar um estrago enorme, inclusive abrir crédito no seu nome sem você saber. Envio de comprovantes financeiros, print de limite, extrato, comprovante de renda, contra-cheque. Tudo isso mostra um mapa da sua vida financeira. E aí o golpista sabe exatamente quanto pode te oferecer para te enganar. Prints de aplicativos bancários, saldo, dívidas, limites. Esses prints permitem que o criminoso construa uma história convincente e te manipule com mais facilidade as suas senhas e códigos. Nunca. Token, código SMS, código de verificação, senha do cartão, até mesmo só os últimos dígitos.
Nada disso pode sair de você. Nenhum banco sério pede isso por mensagem. Regra valiosa: se alguém pedir qualquer uma dessas informações por WhatsApp, Telegram, Instagram ou SMS, é golpe sem exceção, sem talvez, sem dúvida. Bancos reais não trabalham assim. No próximo trecho eu vou te mostrar o que fazer imediatamente se você suspeitar que caiu num golpe e como minimizar os danos. Se você percebeu que enviou algo que não deveria, por favor, respira. Acontece com mais gente do que você imagina. E em 2025, isso virou rotina nos atendimentos dos bancos. Mas aqui vai a parte importante. Não é hora de desespero, é hora de ação. Cada minuto que você ganha agora pode evitar um prejuízo enorme lá na frente. Vamos ao seu checklist de emergência. Bloqueie seus documentos imediatamente. Entre no gov.br e faça o bloqueio preventivo dos seus documentos. É rápido, é online e é gratuito. Esse simples passo já dificulta muito que alguém abra conta, peça crédito ou faça empréstimo no seu nome. Troque todas as suas senhas. Comece pelo seu e-mail principal, porque se alguém entrar nele, entra na sua vida toda. Depois troque as senhas de bancos, apps financeiros, redes sociais e qualquer serviço importante. Dica essencial: use senhas diferentes e fortes. Nada de repetir senha antiga. Ative a autenticação em 2 etapas. A famosa verificação em 2 etapas é sua maior aliada. Mesmo que sua senha tenha vazado, esse passo impede a maioria das tentativas de acesso. Ative principalmente em e-mail, aplicativos bancários, redes sociais. É simples e faz uma diferença enorme. Fale com o seu banco agora. Ligue para o número oficial do banco, aquele do verso do cartão ou do site oficial. Explique o que aconteceu e peça monitoramento reforçado do CPF, bloqueio de novas solicitações de crédito, alerta de movimentações suspeitas. Quanto mais cedo você avisar, maior a chance de barrar qualquer tentativa de fraude. Faça um boletim de ocorrência online. Entre na delegacia virtual do seu estado e registre tudo. O BO não é só um documento. Ele vira prova caso apareçam dívidas ou contas abertas no seu nome. Monitore seu CPF nos próximos dias. Acesse o site da Receita Federal ou o Serasa para verificar se abriram contas no seu nome, fizeram consultas recentes, surgiram dívidas que você não reconhece. Esse acompanhamento inicial é fundamental. Depois de entender os passos do golpe e o que fazer se você já enviou alguma informação, chegou a hora de entrar na parte mais silenciosa e mais perigosa de tudo isso, o lado emocional. Porque, no fim das contas, os golpistas não atacam apenas seus dados. Eles atacam o seu estado emocional, o momento em que você está mais vulnerável. E isso é algo que quase ninguém tem coragem de admitir, mas que é completamente real. Esses criminosos não são só bons em tecnologia. Eles são especialistas em gente, em comportamento, em detectar fragilidade. Porque eles miram exatamente em quem está endividado, porque eles sabem que quem está com dívidas vive um desgaste diário, emocional, mental e até físico. É a ansiedade que não passa, é a vergonha de não contar para ninguém, é o medo do futuro, é a sensação de estar se afogando e finalmente ver alguém estendendo a mão. E quando o desespero aperta, você agarra, porque quer respirar de novo. E é exatamente esse momento que eles usam, o que eles exploram, na prática. O cansaço mental, depois de meses ou anos recebendo ligações, cobranças, notificações e tentando dar um jeito, sua mente está exausta. E quando estamos esgotados, a gente pensa menos e age mais no impulso. O desespero por uma solução rápida, a promessa de um desconto enorme, direto, imediato. É tudo o que você sonha e é justamente isso que faz você baixar a guarda. A vergonha e isolamento. Muita gente não conta para ninguém que está endividada. E essa falta de conversa impede que outra pessoa veja o óbvio e diga: isso aqui é golpe. Silêncio é terreno fértil para manipulação. A verdade é simples e dura. Os golpistas precisam da sua decisão emocional, não racional. Por isso pressionam, correm, apressam, porque sabem que se você parar para pensar, você percebe. Sua melhor defesa: crie uma regra para sua vida financeira a partir de hoje. Nunca tome decisões importantes no calor do momento. Se a proposta é realmente boa hoje, ela terá o mesmo valor amanhã. Respire, converse com alguém, pesquise.
Durma sobre o assunto. O golpista pressiona porque ele precisa da versão cansada de você, não da versão calma. E a sua calma é o maior escudo que você tem. Se você chegou até aqui, já percebeu que esse assunto vai muito além de golpes. Ele fala sobre proteger sua identidade, sua história e sua chance de recomeçar. A verdade é simples: não adianta renegociar uma dívida se no processo você entrega seus dados para alguém que vai criar 10 novos problemas na sua vida. A proteção faz parte da sua reconstrução financeira, tanto quanto pagar o que deve. E agora que você sabe exatamente como esses golpes funcionam e como se defender, você tem algo valioso nas mãos: informação que salva. Compartilhe essa informação, de verdade. Porque enquanto você assiste esse vídeo, alguém que você conhece pode estar recebendo uma mensagem falsa agora mesmo, acreditando que é uma chance real de resolver a vida. Manda no grupo da família. Envia para aquele amigo que comentou que está negociando dívidas. Compartilha com colegas de trabalho. Uma conversa de 30 segundos pode evitar um prejuízo que dura anos. Tem dúvida? Fala comigo. Se você recebeu uma proposta suspeita e não sabe se é real, deixa nos comentários, sem divulgar dados pessoais, claro. Eu leio tudo e posso te ajudar a analisar com cuidado. Quanto mais você pergunta, mais gente aprende junto. Este conteúdo é totalmente educativo. Não substitui orientação jurídica, financeira ou contábil personalizada. E também não é recomendação de investimento. Para situações específicas, procure sempre profissionais qualificados. E lembre-se sempre: no mundo das renegociações, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é golpe. Sua proteção começa com informação e termina com ação consciente. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem alerta, orientação e conteúdo para te ajudar a reconstruir sua vida financeira com segurança. Nos vemos no próximo vídeo. Fique seguro e fique atento.